professor Luan Martins na área e este é o canal Determina. Vamos hoje corrigir as atividades do PET volume 3. Vamos então à correção. Vamos então, galera, corrigir aqui a semana número 5 do PET 3 do primeiro ano do ensino médio. A gente vai esboçar o gráfico da função logarítmica. Então observe com o professor que eu vou comentar esse esboço que eu fiz aqui. Primeiramente, a gente sabe que o logaritmo de um número b na base a é igual ao expoente yx, qualquer expoente que a gente quer, beleza? Então, como o professor explicou para vocês lá, galera, eu trouxe aqui uma manha, o a sobe, o a sobe, o a sobe ou manda y subir. A base a elevado ao expoente y, está aqui, é igual ao logaritmando, que é o valor de potência. Foi isso que o professor fez, galera. No gráfico, o que o professor fez? Vou só ajeitar aqui. Para construir o gráfico, galera, a gente sabe que o x aqui ele está ocupando o valor de potência, o logaritmando. Então, para escolher valores de x que você vai colocar aqui na tabela, esses valores têm que ser adequados. Tem que ser adequados. Por que tem que ser adequados, professor? Porque, galera, a base é 2. Observe com o professor. Significa que os valores de x são resultados de potências que possuem base 2. 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2. A partir disso, você escolhe alguns valores de x para poder colocar no plano cartesiano, para formar pares ordenados com os possíveis valores de y. Observe com o professor. Eu vou aproximar e vocês vão ver. Quando x vale 1, no lugar de x, que está aqui, eu coloco 1. Ou seja, log de 1 na base 2 é igual a y. Como o professor explicou para vocês, o 2 faz o y subir, o 2 sobe também. 2 elevado a y é igual a 1. Qual que é o expoente aqui que vai entrar no lugar de y, em que 2 elevado a esse expoente vale 1? Eu escutei aí 0, pois 2 elevado a 0 é igual a 1. Por isso, y é igual a 0. Aí nós temos o seguinte par ordenado: 1 para x e 0 para y. Beleza? Seguindo, quando x vale 2, então troco o x aqui por 2. Ele é o valor de potência, é o logaritmando. Vamos lá. Manha, macete, propriedade, definição. 2 sobe y, 2 elevado a y é igual a 2. Ô, galera, o 2 aqui não tem expoente. Quando não tem, é 1. É sempre 1. Olha aqui, galera. Equação aqui exponencial, galera. Quando você tem bases iguais, vapo, os expoentes são iguais. Y é igual a 1. Novo par ordenado, 2 para x e 1 para y. Professor, e se eu colocasse o x igual a 3 para a base 2? Aí é caçar para a cabeça, galera. Aí você teria um resultado para y decimal. Não recomendo. Recomendo que vocês observem a base para poder supor valores para o logaritmando, que é o valor de x, nesse caso. Quando x vale 4... observe com o professor, log de 4 na base 2 é igual a y. Vamos lá, macete, propriedade, sobe 2. 2 elevado a y é igual a 4. Vamos lembrar como o professor fez na aula teórica? Esse 4 aqui vocês devem fatorar e escrever na forma de potência, que é 2 elevado a 2. As bases são iguais, significa que os expoentes são iguais, por isso y é igual a 2. Dessa forma, galera, eu segui e fiz até o x ser igual a 8. Professor, eu não poderia colocar aqui x é igual a 16, x é igual a 32, que é o resultado de 2 elevado à quinta potência? Poderia. Mas, galera, quando você coloca
Esses 4 valores, vocês já conseguem moldar a curva, ou seja, o gráfico, como o professor fez aqui, ó. Esse ponto aqui é 1 para x e 0 para y. Esse daqui, 2 para x e 1 para y. Esse daqui é 4 para x e 2 para y. Esse daqui é 8 para x e 3 para y. Galera, está muito bom. Professor, eu posso colocar valores entre 0 e 1 para x? Pode, galera. Pode sim. Vocês podem ver que o gráfico quase encosta, essa curva aqui quase encosta no eixo y. Ela não vai encostar na função logarítmica mais simplista. Outra informação que eu quero passar para vocês. Quando a base do logaritmo for maior do que 1, que nem é na função exponencial, f é crescente. Beleza, galera? A função é crescente, sem arrependimento. Um pouquinho diferente da questão número 1, eu vou comentar aqui com vocês como eu fiz a montagem do gráfico para a função y é igual a log de x da base meio. Eu vou aproximar para vocês poderem entender. Como sempre, vocês devem fazer essa tabela aqui, tá? Os valores de x e os valores de y. Lembrando o seguinte, os valores de x são os valores de potência, beleza? São os valores que ficam no logaritmando, ou seja, são os resultados da potência. Eu coloquei aqui valores conhecidos que eu sei que eu posso obter esses resultados através da base meio. O que o professor fez aqui? Eu coloquei para x é igual a 1, nós temos aqui log de 1 na base meio é igual a y. Como eu fiz anteriormente, esse cara aqui, que é a base, utilizando a definição, ele manda o y subir. Aí fica meio dentro do parênteses elevado a y, é igual a 1. Como o professor explicou para vocês, qual é o número que fica no lugar de y, ou qual é o valor que fica no lugar de y, que essa base, que é meio elevado a y, nos resulta, é igual, né, a 1. Ou seja, y tem que ser a 0. Quando vocês fazem meio elevado a 0, galera, isso nos dá 1, beleza? Nesse sentido, o par ordenado aqui é 1 para x e 0 para y. Quando o x vale 2, galera, observe aqui na minha aproximação. O 2 está aqui. Vocês utilizem a mesma propriedade, log de 2 na base meio. Esse meio sobe y. Meio elevado a y é igual a 2. Professor, aqui a gente tem uma equação exponencial, mas aqui está na base 2 e aqui está na base meio. O que eu vou fazer, galera? Esse meio aqui eu vou inverter a base. Quando você inverte a base, o expoente troca. Vamos lembrar aqui no cantinho com o professor, quando a gente tem algo do tipo 2 elevado a menos 4. Observe com o professor. O expoente negativo, pelas propriedades de potência com expoente negativo, a gente deve inverter a base. A gente coloca sobre 1, porque qualquer coisa dividido por 1 é qualquer coisa, beleza? Esse número, esse valor aqui, essa potência dividido por 1 é ela mesma. A gente inverte a base, o 1 passa para cima, o 2 fica embaixo, elevado ao expoente positivo. Beleza, galera? E foi isso que o professor fez aqui nessa parte. Observe que o expoente aqui, galera, ele está positivo na base meio. Se eu inverter 2 sobre 1, observe com o professor, o y é expoente de toda a fração. Então, eu mantenho o parênteses, como eu fiz aqui, e coloco agora o expoente negativo. Se eu inverter a base, o expoente fica negativo, beleza? Isso é igual a 2. Aí eu mantive a igualdade. Agora a gente está aqui. A gente precisa resolver isso. Então, esse expoente menos y, ele é expoente de toda a base. Está assim, 2 sobre 1 elevado a menos y. A gente pode fazer o seguinte. Esse expoente menos y, propriedade de potência, ele é expoente da base 2 e também é expoente
da base 1. A gente pode dividir esse expoente da fração para cada uma das partes da fração, numerador e denominador. E o que eu quero mostrar para vocês é que o número 1 elevado a qualquer expoente, isso aqui, galera, é sempre 1. Isso daqui, 2 sobre 1 elevado a menos y, é a mesma coisa que 2 elevado a menos y sobre 1, que é a mesma coisa que o professor colocou aqui já como resposta. 2 elevado a menos y, tá? Dessa forma. Beleza? Explicado para vocês aqui a situação. É um pouco complicadinho, mas depende de vocês lembrarem das propriedades de potência. 7º ano, 8º ano, 9º ano. Disso, galera, agora eu tenho base 2 elevado a menos y e base 2 elevado a 1. Ah, professor, mas aqui não tinha elevado a 1. Quando não tem expoente, esse 1 aqui é oculto. Equação exponencial estão na mesma base, vocês podem cortar e igualar. É lógico, galera, que esse cortar aqui, o professor corta para vocês poderem entender, mas as propriedades de equação exponencial nos permite igualar os expoentes. Como o y aqui é negativo, a gente multiplica por menos 1 vezes menos 1 aqui, galera. Menos y vezes menos 1 é y, e 1 vezes menos 1 é menos 1, beleza? Nesse caso aqui, galera, depois da explicação, a gente tem esse par ordenado. É 2 para x e menos 1 para y. Da mesma forma, quando eu falo que x é igual a 4, galera, eu preciso inverter de novo a base. Observem, esse meio que está aqui, ele manda o y subir, sobe pela definição de log. Meio elevado a y é igual a 2 elevado a 2. Professor, de onde que você tirou 2 elevado a 2? Isso aqui não é 4? Eu já fatorei, galera. Da mesma forma que eu fiz anteriormente e expliquei para vocês, esse meio você inverte a base. Coloca 2 elevado a menos y. O passo a passo, galera, está aqui em cima, beleza? Eu já expliquei para vocês. Quando as bases são iguais, os expoentes, menos y, é igual ao expoente 2. Multiplica por menos 1 em ambas igualdades, chegamos que y é igual a menos 2. Então, a gente tem aqui, quando x é 4, y é menos 2. Da mesma forma, galera, eu faço aqui quando x é 8. Nós teremos esse meio, ele manda o y subir. Propriedade de log. Meio elevado a y é igual a 2 elevado a 3, que vale 8. Eu já fatorei o 8. Utilizando o mesmo raciocínio que eu fiz aqui para o 2 e para x é igual a 4, eu faço aqui, ó. Esse cara aqui, onde está o expoente y, eu inverto a base, ficamos assim. 2 elevado a menos y é igual a 2 elevado a 3. As bases são iguais, significa que os expoentes são iguais. Multiplicando por menos 1, a gente chega que y é igual a menos 3 aqui. Dessa forma, a gente tem esse par ordenado. 8 para x e menos 3 para y. Professor, eu posso fazer com outros valores? Pode, mas se você fizer com valor que não são referentes a potências de base 2, por exemplo, colocar x é igual a 9, você se complica. O ideal para continuar aqui depois do 8 seria 16, depois do 16 seria o 32, que são números que são escritos na forma de potência de base 2. Você pode colocar 16 como sendo 2 elevado à quarta potência, por exemplo. Aí vocês conseguem achar um valor de y plausível, mais fácil. Disso aqui, galera, eu peguei e fiz o gráfico. Está aqui, galera, o gráfico da função y é igual a log de x na base meio. Ou ainda, f de x é igual a log de x na base meio, beleza? Uma coisa que eu quero falar com vocês é o seguinte. Isso aqui, galera, é a base. Esse meio, 1 sobre 2. E quando a base, galera, está entre 0 e 1, a função é decrescente, beleza? À medida que vocês aumentam o valor de x, o y vai decaindo. Questão número 3, pessoal.
A escala de magnitude de momento m é dada pela fórmula m é igual a menos 10,7 mais 2/3 vezes o log de S, onde S é o momento sísmico. Faça um gráfico dessa função. Galera, isso aqui tem a ver com escala Richter. O gráfico que eu vou construir aqui para vocês, galera, eu vou pautar sobre a função logarítmica. É lógico que existem restrições quando você vai construir a escala Richter, mas aqui eu vou pautar matematicamente, beleza? E a construção desse gráfico aqui não vai ser algo muito simples, não. Uma coisa que eu vou destacar com vocês, antes de ir para a solução, para o comentário dela, é o seguinte. Quando a gente tem log de b na base a é igual ao expoente x, a gente utiliza a definição de logaritmo. A base a manda o x subir e ficaremos com algo do tipo assim. A elevado a x é igual a b. Mas eu vou mostrar para vocês uma propriedade bacana. Log de a elevado a um expoente n na base a, isso é igual a quem, gente? Isso é igual ao expoente n, beleza? E isso é igual ao expoente n. Como assim, professor? Quer dizer que log de 2 elevado a 7 na base 2 é igual a 7? Sim. Aplicando aqui a definição de logaritmo, a gente tem 2 elevado a 7 é igual ao logaritmano. Quem que é o logaritmano? 2 elevado a 7. Sabendo disso, pessoal, eu vou construir o gráfico. Está aí, galera, alguns valores que eu defini. Galera, na função logarítmica aqui, o S faz função de x e o M ele faz função de y, beleza? Então, o que o professor fez? Atribuiu valores para S e depois encontrou os valores para M. Nesse caso aqui, eu vou aproximar para vocês poderem ver. Quando S é 10 elevado a 12, professor, por que você colocou isso, 10 elevado a 12? Vocês vão perceber, galera, que o log de S aqui, a gente não tem base. Quando não tem base, a base aqui é 10. Aí, usando daquela manha que o professor explicou para vocês no começo do vídeo, quando o logaritmando ele está na forma de potência e a base dele, como está aqui, ó, e a base dele é igual à base de quem? A base do logaritmo aqui, que é 10. O resultado já é o expoente. É o expoente de quem? Do logaritmando, que é 12, beleza? Através disso, eu fiz essas considerações para os valores de S. Se você escolhesse S é igual a 2, é igual a 4, é igual a 5, iria complicar para você encontrar o valor de M, que a gente quer achar aqui para construir o gráfico, beleza? Então, eu coloquei o primeiro S, 10 elevado a 12, está aqui, como eu risquei aqui para vocês agora, observe com o professor. Fiz o log de 10 elevado a 12 na base 10 e vi que deu 12, através daquela propriedade que o professor mostrou para vocês. E o que o professor fez aqui agora? Multiplicação entre frações. Eu tenho uma soma e uma multiplicação. Primeiro eu multiplico. O 12 não tem denominador. Se você quiser, coloca 1. 2 vezes 12 é 24. 3 vezes 1 é 3. Como fração, galera, é divisão, 24 dividido por 3, o professor colocou 8. Daí eu fiz menos 10,7 mais 8, nos dá menos 2,7. Eu preciso de fazer o par ordenado, como o professor fazia anteriormente. Não era x primeiro, depois y? Dessa forma, eu fiz primeiro quem? S, depois m. Quando S vale 10 elevado a 12... o M vale menos 2,7. Ah, professor, você atribuiu potências de base 10 para poder construir o gráfico disso daqui, desse log? Sim. Olha o próximo. Se eu coloquei no primeiro 10 elevado a 12, o próximo eu coloquei 10 elevado a 15. Ah, professor, por que você fez isso? Por que não poderia ser 10 elevado a 13, por exemplo?
Poderia, mas quando você viesse aqui para simplificar o 15 com o 3, fica muito mais fácil do que ser 13 dividido por 3, porque 15 por 3, rapidinho você faz. Observe com o professor, no lugar de S, eu coloquei 10 elevado a 15. Eu sei que isso vai dar quanto? Log de 10 elevado a 15 na base 10 nos dá 15. Eu já coloquei aqui. Agora eu vou fazer direto. 15 dividido por 3, aqui dá 5. Está aqui, galera, eu repeti. Sempre façam isso. Repitam o menos 10,7. E 5 vezes 2 nos deu 10. Fazendo aqui, menos 10,7 mais 10 nos deu menos 0,7. Está aqui o par ordenado. Quando S vale 10 elevado a 15, o M vale menos 0,7. Da mesma forma, eu segui a mesma estratégia. O expoente da base 10 vai ser múltiplo de 3. Aí eu escolhi 10 elevado a 18 e depois 10 elevado a 21. Utilizando a mesma estratégia, no lugar de S, eu coloco 10 elevado a 18, através daquela fórmula da função que foi dada no início da questão, e no lugar de S aqui, na última linha, eu coloco 10 elevado a 21. Log de 10 elevado a 21 na base 10 e log de 10 elevado a 18 na base 10, os respectivos resultados são 18 e 21, que são os expoentes do logaritmando. Continuando, a gente faz aqui as operações de multiplicação entre frações ou a simplificação direta. 18 divide por 3 é 6, 6 vezes 2 é 12, 21 divide por 3 é 7, 7 vezes 2 é 14, até a gente encontrar o valor para M de quanto? 3,3 e 1,3. E fazer os pares ordenados. 10 elevado a 18 e 1,3. Isso aqui é para S e isso aqui é para M. E quando S vale 10 elevado a 21, o M vale 3,3. Visto esses comentários, está aqui para vocês a resposta completa. Peço que vocês analisem. Logaritmo não é fácil, mas também não é difícil. É algo novo que vocês devem se dedicar para estudar. Agora, professor, você vai plotar os pontos? Irei plotar os pontos. Lembre com o professor, o valor de entrada é o eixo horizontal, fica no eixo horizontal. E o valor de saída, o segundo valor aqui do par ordenado, fica no eixo vertical. Para todos os pares ordenados que o professor acabou de grifar aqui. O gráfico está aqui, galera. Eu sei que é um gráfico difícil. Aí o professor fez os pontos. 10 elevado a 12 para S e menos 2,7 para M. Observe com o professor que menos 2,7 fica aqui no eixo vertical. A mesma coisa. O segundo ponto, 10 elevado a 15 para S, que fica no eixo horizontal, se relaciona com menos 0,7, que está aqui, para M. E assim o professor fez esse gráfico. Eu fiz assim para vocês poderem perceber a montagem daquele gráfico, galera, que é um pouco difícil.